Boa noite, igreja do Senhor. Que a paz seja com todos, amém? Amém. Mas está muito fraco ainda. Boa noite, igreja do Senhor. Que a paz seja com todos, amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Quantos estão felizes aqui nessa noite? Aleluia. O Senhor já se faz presente neste lugar. Eu te convido a abrir a palavra do Senhor, Isaías 43. Aleluia. Todos acharam? Amém? 43. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Quanto fosse precioso aos meus olhos, também fosse glorificado. E eu te amei, pelo que eu dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Aleluia. Aqui é uma promessa do Senhor. Que você venha ter certeza nessa noite, meu querido, que o Senhor te escolheu. O Senhor te guardou até aqui, o Senhor é contigo, não temas. Nada pode te assombrar. O Senhor hoje Ele está te revestindo de toda a armadura para enfrentar toda e qualquer dificuldade. Eu sei que muitas vezes o mundo lá fora critica a gente. Nossa, mas você é cristão, por que está passando por essa luta? Porque o Senhor disse: você não ia ficar livre de passar, mas o Senhor passaria com você. Então você tem uma resposta para dar para eles. Quando alguém vir te enfrentar, querer zombar do seu Deus, você fala assim para ele: o Senhor não falou que eu não ia passar por provações, mas Ele passaria comigo. Em nome de Jesus. Você possa levantar as suas mãos nesse momento. Comece a agradecer a Ele. Agradeça por tudo quanto Ele tem feito na tua vida, pela semana abençoada que Ele tem te dado, pelo sol que brilhou no dia de hoje, pelo fôlego de vida. Senhor, nós queremos te louvar nessa noite, Pai. Nós queremos te exaltar, bendizer o teu santo nome, porque tu és santo, tu és Deus, tu és lindo, tu és maravilhoso, Pai. Não existe nada melhor do que estar na tua presença, te louvando, te servindo, Pai. Recebe a nossa adoração nessa noite, que o nosso louvor possa subir sempre até o teu trono, como incenso suave, Pai, como perfume suave, Senhor eterno. Recebe a adoração do teu povo nessa noite, Deus eterno. Venha sobre este lugar, toma o lugar que é teu, Senhor eterno, porque nessa noite, Pai, nós não queremos ser nós mesmos, mas nós queremos que a tua glória seja sobre este lugar, que nós venhamos nos esvaziar de nós mesmos, Senhor, de tudo aquilo que tem nos afastado de ti, Senhor eterno, para que a tua glória enche este lugar, Senhor. Espírito Santo, seja bem-vindo neste lugar. Toma toda a direção deste culto. Nós não queremos fazer nada por nós mesmos, mas tudo que for feito aqui, Senhor, que seja para a honra, que seja para a glória, que seja para o teu louvor, porque o Senhor é o único digno de receber toda a nossa adoração. Você pode começar a aplaudir ao Senhor, dizendo palavras que agradecem ao nosso Deus. Nós te louvamos, Pai. Nós te bendizemos, Senhor. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo, Senhor. Nós te louvamos, nós te exaltamos neste lugar, Pai. Recebe a adoração do teu povo, Deus. Aleluia. Teu nome, Senhor. Tu és maravilhoso. Aleluia. Aleluia, Jesus. Declare assim: o nosso general é Cristo. Nosso general é Cristo. Nós vamos seguir os seus passos. Nós vamos seguir os seus passos. Nenhum inimigo Nenhum inimigo vai nos resistir vai nos resistir. todos os dias das nossas vidas. Todos os dias. Aleluia. As palmas. Pelo Senhor, marchamos-se, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra.
vida, meu querido. Porque o Senhor é contigo. O Senhor te escolheu. O Senhor te redimiu. Aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força. O vento pode soprar forte, querer nos derrubar, mas quando nós seguramos na mão do Senhor, nada pode nos vencer. Aleluia. As palmas. As águas não podem afundar. O vento sopra forte e em suas mãos vou segurar. O vento sopra forte, as águas não podem afundar. O vento sopra forte e em suas mãos vou segurar. E não me eu não olho a circunstância, eu vejo teu amor. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor. As águas não podem afundar. O vento sopra forte e em suas mãos vou segurar. E não me guio pelo que vejo, não te sigo pelo que vejo. Eu não olho a circunstância, eu vejo teu amor. A alegria do Senhor é a nossa força. 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 Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. De dentro do seu coração, a alegria do Senhor é a nossa força. 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 Para terminar, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia! Só para você dizer o nome de Deus. Aleluia! Nós te louvamos, Pai. Aleluia! Porque a tua alegria nos trouxe salvação, Pai. Aleluia! Aleluia! Onde está a geração que o Senhor levantou aqui nessa noite? Aleluia! O Senhor conta com você, meu querido. Existem vidas lá fora, gemendo por conhecer o Senhor. E o Senhor quer usar a tua vida. Que você seja essa geração que o Senhor levantou nessa noite. Aleluia. O Senhor te escolheu. O Senhor te libertou de todo pecado, de toda escravidão, de tudo aquilo que não prestava. O Senhor te libertou. E Ele quer que você leve
essa mesma salvação para o mundo lá fora. Aleluia. Senhor, ache nós aqui, Senhor, nessa noite, a geração que o Senhor procura. Aleluia. Aleluia.
queremos estar ao seu dispor, Senhor eterno, para fazer a diferença lá fora, para resgatar, Senhor, o inferno e saquear. Que assim seja sobre as nossas vidas, Deus. Que nós sejamos totalmente dependentes de Ti, Senhor eterno. Que nós venhamos ser realmente essa geração, Pai. Que nós não venhamos ser hipócritas nessa noite ao abrir os nossos lábios e declarar isso, Senhor. Mas que realmente o Senhor venha achar aqui os verdadeiros adoradores, Senhor eterno. Aqueles que realmente têm um compromisso com a Tua verdade, Pai. Que o Senhor possa encontrar neste lugar homens e mulheres decididos em levar o Evangelho, Senhor, a todo e qualquer preço, Senhor eterno. Não importa se é rindo ou chorando, Pai. Que seja feita a Tua vontade nas nossas vidas, Senhor eterno. Nós vamos mudar o mundo, Pai. Nós vamos fazer a diferença, Senhor. Nós vamos fazer a diferença, Pai. Usa, Senhor, as nossas vidas, Deus. Usa-nos, Senhor eterno, como canal de bênção, como ponte, Senhor eterno, como flecha, Senhor eterno, para atingir o alvo, Pai. O alvo são as almas que estão indo para o inferno, Pai. Esse é o nosso alvo, vai saquear o inferno, Senhor eterno, para que o Teu reino seja estabelecido, Pai querido e santo. Em nome de Jesus, levanta, Senhor, guerreiros nessa noite. Levanta soldados nessa noite, Pai, com o compromisso de servir a Ti realmente, Pai querido e santo. Independente de qualquer situação, Pai, que nós possamos levantar a mão e dizer: o nosso general é Cristo, e nós vamos marchar, e nós vamos conquistar a terra prometida, nós vamos saquear o inferno, nós vamos resgatar almas que Satanás estão levando para o inferno, nós vamos restaurar famílias, nós vamos libertar casamentos que estão sendo destruídos, porque o Senhor é conosco, é o Senhor que vai na nossa frente, é o Senhor que vai nos usar, nós vamos apenas ser instrumento, Pai. Usa as nossas vidas, Senhor. Aqui nós estamos rendidos em Tuas mãos, Senhor. Tudo que temos e tudo que somos, nós entregamos a Ti, Pai. Obrigado pela Tua presença neste lugar, Pai. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez. Exaltar em nome do nosso Deus. Obrigado, Senhor, neste noite. Onde eu for a Tua bênção me seguirá, e onde eu colocar as minhas mãos, a minha entrada e minha saída, bendita será, mas sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, meus caminhos fatalmente se encherão, a minha casa terá sempre Tua provisão. Onde eu puser as mãos possuirei, mas sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, para a frente e para trás, para a direita, para a esquerda, para minha frente e para trás. Sou abençoado, tudo que eu faço. Sou abençoado, toda sorte de bênção o Senhor preparou para mim. E em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Por todo lado sou abençoado, em tudo que eu faço é abençoado, Eu queria o tempo parar, de novo lhe fazer ninar, crescer e mudar, não dá pra evitar, é o caminho que
abraçou. Brinquedos, gibis, violão, espalhados por todo lugar. Um dia a poeira eu irei tirar no silêncio de não encontrar. Vou guardá-lo em meu coração. As lembranças jamais mudarão, pois quando partir e saudade sentir, estará sempre em meu coração. Os dentinhos você vai trocar e roupas maiores usar. O seu caminhar vai pra longe levar, pois não posso impedir seu querer. Os dedinhos que agarram minha mão, coisas grandes eu sei que farão. Você não é meu, é um presente de Deus, e o futuro está em suas mãos. Vou guardá-lo em meu coração. As lembranças jamais mudarão, pois quando partir e saudade sentir, estará sempre em meu coração. Pois quando partir e saudade sentir, estará sempre em meu Pode ficar um pouquinho assim, tá bom? E eu peço que você, por favor, abra a sua Bíblia, que é a palavra do Senhor. Temos algo também importante para fazer nessa noite. Hoje temos a apresentação, né, do Leonardo. Estaremos apresentando ele diante do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Com o tempo que a gente vai vivendo e as peças vão se desgastando, a gente aprende que o melhor companheiro é a anotação. Anota. Bom, algumas coisas Deus disse para João quando ele foi arrebatado na ilha de Patmos, escreve. Bem? Então, Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do verso de número 25. Passagem muito conhecida. Lucas capítulo 2, verso 25, onde está escrito assim: Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e esse era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Naquela época o Espírito Santo não estava na pessoa, mas estava sobre a pessoa. E
fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para ser apresentado ou proceder segundo o costume, segundo o uso da lei, ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, querido? A minha oração é para que o Espírito Santo continue falando com você no nome de Jesus. Pode se sentar. Irmãos, alguns acreditam que Jesus ele foi apresentado no templo pelos seus pais ao 8º dia, mas não é bem assim. Esse trecho fala a respeito de duas coisas. Primeiro fala a respeito de o menino também ter se circuncidado, né? Era oculto, mas diz a respeito desse assunto. Segundo também de o menino ser apresentado ao templo. Fica assim um pouco claro. Então, dependendo de como nós lemos, nós imaginamos que ao 8º dia, né? O Jesus ele foi apresentado ao templo, mas seria impossível, porque a mulher, antes de 40 dias, ela não podia sair de fora, porque ela tinha seu filho e ela ia se tornar um tempo imundo, como se chama na palavra. E nesse tempo ela não poderia se misturar com as pessoas, muito menos ir ao templo. Então, Jesus ele foi sim circuncidado no tempo certo, mas só depois de média de 43 dias que Jesus ele foi somente apresentado ao templo. E essa prática era uma prática comum. Mas por que existia isso? Antes de nós estarmos apresentando Leonardo diante do Senhor, nós estarmos consagrando ele ao Senhor, eu gostaria de deixar assim, isso claro com você. Por que nós estamos... por que normalmente não se apresenta crianças, né? De repente o pastor podia estar aqui com o coroinha, pastor e o coroinha José, o coroinha Antônio, aqui segurando a criança, né, a aguinha na cabeça, né, aquela coisa toda. Você pode pensar assim: ai, que bonitinho. Pode ser bonitinho, mas não é verdade, né? Porque você não encontra batismo de crianças na Bíblia, você não encontra. Não é bíblico isso. É contra a vontade do Senhor. Então, em nenhum momento no Novo Testamento você vai encontrar a respeito de uma criança ser batizada. Mas para que alguém seja batizado, primeiro precisa existir arrependimento. Assim como está escrito em Atos capítulo 2, versos número 38, quando Pedro ministrou a palavra, eles perguntaram: puxa, o que nós vamos fazer? Ficaram desesperados quando Pedro falou a respeito de salvação. Pedro foi bem claro: vocês precisam se arrepender dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E aí, então eles se arrependeram e eles foram então batizados, mas primeiro eles precisam crer. E depois então, a partir do momento que se crê, se arrepende, né? Como talvez você conheça o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, quando Filipe ele ia passando e ele viu o eunuco no carro, lendo ali as escrituras, mas ele não entendia o que ele estava lendo. E um erro, e algo assim muito grave, amado, que acontece nas nossas vidas, é quando nós não entendemos aquilo que nós lemos. Você entende quando você lê a palavra de Deus? Um amém aqui, outro lá. Nós temos nosso estudo bíblico terça-feira, onde nós juntos sentamos e conversamos a respeito da palavra de Deus. Toda terça-feira. A gente vê que há uma necessidade de nós aprendermos cada dia. E no dia 15 é a próxima terça? Não, na outra terça, né? No dia 15 vai ter algo assim especial, algo diferente aqui. Algo que eu sempre quis fazer. Que é uma terça-feira. Sempre tive desejo no coração de fazer para ver como é que ficava, assim, de estudo bíblico. Mas nunca tive oportunidade. Então, as necessidades me fizeram fazer isso. Então, por livre espontânea pressão, assim, nós vamos ter que fazer isso. No dia 15, um estudo bem diferente. Dia 16, a terça-feira. Isso, 16. Nós estaremos fazendo algo diferente no estudo bíblico. Mas enfim, irmãos, e Filipe ele encostou ali diante de eunuco, ele perguntou assim: o que você lê? Você entende o que você lê? Não, mas ele está falando dele mesmo ou de alguém. Filipe encostou no carro, subiu no carro e começou a explicar para ele a respeito das escrituras, porque ele lia Isaías 53, mas ele não entendia a respeito daquela profecia. Ou seja, nós precisamos entender a palavra de Deus. Só que voltando, querido, para isso, né, para os nossos dias de hoje, né,
as escrituras elas nos ensinam, sim, porque muitos às vezes acabam se batizando, né, entregando a criança para o batismo, vai lá, o moço se batiza, né, a criança, mas na verdade é algo assim totalmente inocente. Nós viemos de um tempo, irmãos, não sei se você veio desse tempo, eu não tenho tantos anos assim, mas eu venho de um tempo em que eu acreditava naquilo que os meus pais ensinavam, era meu pai na terra e Deus no céu, não se falava mais sobre o assunto. E é nesse tempo que nós vivíamos. Quando alguém vinha falar algo diferente, nós dizíamos que não. O pai falou que não é assim. A mãe disse que não é assim, então não é assim. E assim que nós respeitávamos os nossos pais. Mas segundo diz a palavra do Senhor, a criança ela não é batizada, mas ela é apresentada, ela é consagrada no tempo, assim como diz a palavra de Deus. Amém, querido? Amém. Então por isso que nem o batismo você vai ver uma criança se batizando. Esses dias Paulo Vitor chegou e falou assim para mim, ele tem 8 anos. Pai, quando é que eu vou me batizar? Quando você vai se batizar? Eu falei, eu não sei disso, você que sabe. Então, pai, porque eu quero me batizar. Eu falei, amém, você já está sentindo necessidade disso? Conhece a palavra? Tem a oportunidade, a gente vai fazer o batismo, aí você também se batizar, pai, porque eu também quero. Puxa, eu não me batizei ainda. Não sei, mas quem tem que descer é você. Então, mas primeiro, a pessoa ela tem que reconhecer a necessidade de Jesus, depois querer ele para si. Você quer Jesus para si? Você quer guardar Jesus no teu coração? Amém, irmãos? Então, querido, Jesus, as crianças eram apresentadas, normalmente em público, e apresentadas e consagradas a Deus. Irmãos, quando nós consagramos algo ao Senhor, nós estamos declarando que aquilo ou aquela pessoa não pertence mais a nós. Então, o que são as crianças quando nós recebemos elas na nossa casa? Elas não pertencem a nós, mas é um presente que Deus tem colocado, né, em nossas mãos, para que nós possamos... Você solta para mim? Acho que apagou. Então, as crianças, elas são algo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, para que nós futuramente apresentemos diante do Senhor. Então, a responsabilidade, querido, dos pais a respeito das crianças, a respeito de estar apresentando a criança, é algo muito sério. É sobre isso que eu gostaria de você. De repente você pode pensar assim, pastor, mas eu nem tenho filho. Tudo bem, mas um dia você pode ter, um dia você vai ter. Então, o meu filho já está de barba, eu nem fiz nada ainda. Tem chance, tem tempo ainda, né? Mas, embora não seja assim criança. Então, querido, as crianças... Então, querido, as crianças elas não têm condição, elas não têm capacidade de crer para se entregarem ao Jesus, para que os pecados delas sejam perdoados. E as crianças, embora elas estejam, é claro, na inocência, no período de inocência, elas por si só, elas não têm pecado quando elas nascem. Embora Jesus, você encontre no Salmo de número 51, quando Davi diz que foi concebido em pecado. Porém, dele mesmo, dele próprio, ele não tem pecados, mas quando ele começa a tomar umas atitudes, uns desvios de comportamento, você pensa, então o sujeito já sabe o que é certo, já sabe o que é errado, né? Aí então, há necessidade de se arrepender, há necessidade de conhecer, de se entregar realmente a Jesus. Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo de número 13, a palavra do Senhor nos diz assim: traziam-lhe crianças para que as tocasse, para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos se repreendiam. E Jesus, porém, vendo que os discípulos repreendiam as crianças para que elas não se aproximassem de Jesus, Jesus ficou indignado. E Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque das tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando as crianças ali nos seus braços, colocou a mão sobre elas e abençoou. Amém? Jesus tomou as crianças ali nos braços, aquelas que vinham até ele, e abençoou. Evangelho de Mateus, capítulo 19, verso de número 13, está escrito assim: e trouxeram-lhe então algumas crianças para que impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos repreendiam.
Jesus, ali ele disse, né? É claro, colocou a mão sobre elas e abençoou. Irmãos, desde quando acontece isso, irmãos? Desde quando se deve instruir a criança no caminho que deve andar? Às vezes a pessoa pensa assim, não, você começou lá em Provérbios. Isso aí, irmãos, desde que existe humanidade, o Senhor pede para que a criança ela venha andar nos caminhos do Senhor. Nós olhamos, nós vimos estudando nesses dias, domingo pela manhã, né? Junto com Eliezer, a respeito de pessoas que atraíram a atenção do Senhor. O Senhor achou graça, né? Assim como Enoque e outros, e o Senhor tomou para si, o Senhor teve uma intimidade, o homem foi chamado amigo de Deus e tantas coisas assim. Mas por quê? Porque houve uma apresentação. Alguém chama alguém de amigo sem que a pessoa conheça? Alguém chama? Ah, eu tenho um amigo que dá um lugar sem conhecer. Não foi apresentado ainda. Não existe isso, mano. Não existe isso. Em Deuteronômio capítulo 6, verso número 4, o Senhor Deus diz assim: ouve, ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Essas palavras que hoje te ordeno, elas estarão no teu coração. E diz assim que elas têm que inculcar os filhos, colocar na mente dos filhos a respeito da palavra, a respeito do Evangelho. Às vezes a pessoa pensa assim, o menininho está brincando lá, está apertando os botãozinhos, não vai dar tempo de eu falar. Irmãos, deixa os botãozinhos para lá e fala da palavra para ele. Sabe que a palavra do Senhor é mais importante do que os botãozinhos, do que os negócios para mexer. Mexe outra hora. Mas a palavra de Deus precisa ser introduzida na nossa casa. A palavra de Deus precisa ser introduzida na mente e no coração das nossas crianças. Sabe, irmãos? Da saudade do tempo, é claro, em casa acontece isso. Mas da saudade do tempo em que nós sabíamos que nas casas, irmãos, sentava lá o pai, a mãe, os filhos, tem aquela mesa grande, assim, sabe? Sentava todo mundo lá, agradecia pela refeição e o pessoal comia, né? Se alimentava. Da saudade disso. Da saudade daquela reverência a Deus, aquele que colocou o alimento sobre a mesa. Né? Hoje, muitas crianças, é claro que as crianças da igreja elas são ensinadas, mas outras crianças, irmão, elas olham para o prato e puxa, outra vez, e sabe, querido, às vezes esquece de agradecer ao Senhor. Aí você fala assim, filho, você agradeceu a Deus pelo menos pelo que está aí? Se ele disser não, você fala, então primeiro agradece, depois ele coloca algo novo. Né? A criança vai ficar se implorando. Mas ensinar, querido, as crianças no caminho que elas devem andar, há necessidade disso. Então, irmãos, Deus, Ele ordenou as famílias. O Senhor, Ele estabeleceu as famílias. Família, irmão, é um projeto de Deus. Pai, mãe, filho, as crianças, é um projeto de Deus. Depois você vai ver aí de fundo onde está a família toda diante da cruz, diante de um altar, supostamente um altar. E eu e minha casa servimos ao Senhor. Ou seja, a família é no altar de Deus. Sabe, irmãos? Se ensina tantas coisas para os nossos filhos hoje, sabe? Se ensina a criança a jogar videogame, se ensina a criança a jogar bola, se ensina a criança a soltar pipa, despica. Se ensina a criança a fazer tanta coisa, se ensina a criança a entrar nos sites, tantas coisas assim. Mas às vezes a gente não ensina as crianças a orar a Deus, sabe? Essa responsabilidade Deus deu para nós. O Senhor deu para cada um de nós. Você tem ensinado teus filhos a orar ao Senhor? Então, o que são os nossos filhos, irmãos? Eu sei que os irmãos não têm oportunidade de estar na terça, então aproveitando o dia de hoje, o que são os nossos filhos? Para que a gente faça algo assim inconsciente. O que são os nossos filhos? Nossos filhos são herança do Senhor. E o que é herança? Herança é algo precioso. Herança é algo valioso. Herança é algo que eu nunca vi ninguém perder herança, mas pelo contrário, a pessoa quando recebe a herança fica alegre, ela fica feliz da vida, não é assim? Então, os pais, irmãos, perante Deus, eles têm, a sociedade, é claro, eles têm a responsabilidade de educar e de ensinar essa criança. Ou seja, olhando mais assim diretamente para o pai, ele é o sacerdote do lar, no caso do cargo, sacerdote do lar. E ele vai responder pela família com certeza diante de Deus. O sacerdote é aquele que abençoa, sabe? Aquele que abençoa, aquele que atrai a presença do Senhor, aquele que diretamente ali ele convida as pessoas para a presença de Deus, para chamar a presença de Deus, para atrair a presença do Senhor. E como é que se atrai a presença do Senhor?
louvando, orando, sabe, que bendizendo o nome do Senhor, lendo a Bíblia. Assim se atrai a presença do Senhor, sabe? E nós, queridos, nós damos testemunhos, sabe, do nome do Senhor Jesus. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, guarda isso no teu coração, eu quero ser bem breve. Mas as crianças, elas procuram referência. E elas, em primeiro lugar, elas procuram referência dentro de casa. Quando elas não encontram, elas vão procurar no mundo lá fora. Vão procurar nos amiguinhos. É por isso que muitas vezes a criança não parece com o pai nem com a mãe pelas suas atitudes. Porque possivelmente ela procurou uma referência dentro de casa, não encontrou, foi procurar em alguém lá fora. E às vezes a pessoa cria alguém dentro de casa que nem sabe o que é, né? Lá na frente a pessoa se assusta e fala: meu Deus, onde que eu errei? Dá uma voltada na fita, vira o disco aí, volta de novo, vamos ver onde que eu errou. Vamos analisar os comportamentos, né? Aqueles momentos de oração, de busca, né? Os filhos participavam disso. É importante, irmãos, os nossos filhos, por mais que a gente tenha a nossa vida de oração, na intimidade com o Senhor, os nossos filhos, a gente tem que fazer algumas coisas propositalmente. Os nossos filhos, eles têm que nos ver orando. Às vezes o filho fala assim: pai, nunca vejo o senhor orando, pai. Então, filho, sabe o que é que eu oro nas madrugadas? Às vezes na madrugada o pai está apagado, desmaiado. É que eu oro na madrugada, filho, eu descanso no Senhor. Descansa, no Senhor, no travesseiro, na cama. Então, querido, mas é interessante, por mais que você tenha seus momentos de oração, querido, que seja nas madrugadas, que seja nas manhãs, mas os nossos filhos precisam nos ver orando a Deus. Nossos filhos precisam participar de momentos de oração dentro de casa. Orar de mãos dadas com os nossos filhos. Você já fez isso? Dá as mãos, faz uma rodinha, ora. Sabe? Fala: filho, não ora por você não, faz que nem segunda-feira. Ore para a pessoa que está do teu lado. Não ora por você não. Olha, abençoa o da direita e da esquerda, abençoa aí, filho. Ele vai aprender a orar, ele vai aprender a abençoar. Para que não cresça, querido, aquela pessoa que só fala, chega diante de Deus: Deus me dá, me dá, me dá, me dá. Parece uma lista de compras. E na verdade não sabe abençoar, mano. Nós somos abençoadores. Quantos abençoadores temos aqui essa noite? Amém, querido? Graças a Deus. Então, querido, muitas pessoas fizeram e entregaram os seus filhos diante do Senhor. Só vou citar alguns casos só para não ficar, para não passar muito tempo. Você sabia que Moisés, ele foi apresentado diante do Senhor? Você sabia disso? Você sabia que você sabia o nome do pai de Moisés? Você sabe o nome da mãe de Moisés? Os nomes tão diferentes, irmãos. Então, o nome da mãe de Moisés é Joquebede. O nome de pai de Moisés é Arão. Arão, é quase Arão, né? Arão. Então, claro, bem parecido com o nome do filho, né? Que é o irmão de Moisés, que é Arão, né? O filho do irmão de Moisés se chama Arão, mas o pai já se chama Arão, ele só tirou ele. Então, os pais de Moisés, Joquebede e Arão, eles instruíram, na verdade, Moisés no caminho que eles deviam andar. Pastor, mas Moisés, ele não foi deixado ali na cesta de junco, no rio Nilo, e foi pego ali pela filha de Faraó? Sim, mas pelo plano e um projeto de Deus, a própria mãe ganhava para educar, para criar o filho dela mesmo. Olha só que curioso. Você ganhava para cuidar do teu filho. Não é só Deus para fazer os negócios deles, amado. É só o Senhor, né? Eu vou querer ganhar para cuidar dos meus também, né? Senhor, o meu é duplo. Abençoa, Senhor, abre as portas. Então, querido, eles apresentaram diante do Senhor. Ana também apresentou, querido, Samuel diante do Senhor. Porque tem gente que fala assim, irmãos: não, filho é meu. É seu nada, nem você é teu mesmo, nem você pertence a você, você pertence a Jesus. Quanto mais os teus filhos, quanto mais os nossos filhos. Sabe, querido? E Ana também apresentou e levou Samuel diante do Senhor, como ela havia prometido, e ela, depois de desmamada, ela entregou no tempo para que ele servisse ao Senhor. Então não foi criado de qualquer jeito, não. Samuel foi um grande homem de Deus. Foi um profeta poderosamente usado nas mãos do Senhor, e foi também juiz em um período em Israel. Sabe, irmãos? Maria, quando ela levou, como nós acabamos de ler, Jesus para ser apresentado no templo, Simeão pegou nas suas mãos, sabe? E abençoou aquela criança. E deu graças a Deus pela criança. Deu graças a Deus por Jesus Cristo. Então os pais, irmãos, eles precisam reconhecer, nós precisamos reconhecer a responsabilidade que nós temos de educar os nossos filhos. Mas isso ainda é nada. Não é nada. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Por que a gente vê tanto menininho assim, tão pequenininho, mas já tão
cabecinha tão perdidinha por aí. Por que a gente vê então? Às vezes nem tem assim, sabe, tamanho assim, desculpa a expressão, nem tem tamanho de gente, nem andando direito, mas já falam umas coisas assim que assustam a gente, né? Umas palavras assim, sobrenatural, os negócios assim, sabe, que levanta os cabelos da gente. Por que então? Sabe, que responsabilidade nossa, sabe, ensinar e educar as crianças, mostrar aquilo que é certo, e às vezes é tão, não digo constrangedor, mas às vezes é algo que incomoda até a gente, né? E ficar chamando a atenção toda hora a respeito do mesmo assunto, e a gente pensa assim, puxa, eu sou chato demais. Mas não, irmãos, se a gente não fizer isso, existe um mundo lá fora esperando para fazer. Não para dizer não, mas para dizer sim para tudo que se quer. O mundo está de braços abertos. Nós vamos abrir os nossos braços para os nossos filhos, ou nós vamos deixar os nossos filhos trancados nos seus quartos, sem saber o que acontece lá dentro, né? E às vezes nem os pais têm acesso aos quartos dos filhos. A vida é minha, pai, eu que cuido da minha vida. Chega um ponto que a gente se assusta. Não deixa isso acontecer, querido. Deixa Jesus entrar na tua vida. Deixa Jesus tomar conta da tua vida. Amém, irmãos? Graças a Deus. Então, querido, nessa noite eu gostaria de dizer algo. Antes de chamá-los aqui à frente, eu gostaria de dizer algo, mesmo por enquanto. E para Eurides e também para o Ricardo, nessa noite, onde eles estão com o Leonardo, né? Não o Leonardo da Vinci, não, tá bom? Esse é o Leonardo de Cristo, Leonardo de Jesus, né? Estão com o Leonardo nos braços, vendo que isso é algo muito sério diante do Senhor, diante da sociedade, é claro, mas diante do Senhor mais sério ainda. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, diante da seriedade de tudo isso. Vocês prometem instruir o Leonardo dos caminhos do Senhor e conduzir eles na presença dele? Vocês prometem fazer isso? Amém? Amém. Vocês prometem, enquanto vocês tiverem o controle. Por que eu falo quando vocês tiverem o controle? Porque vai chegar um tempo, irmãos, que vai acontecer a mesma frase que ocorreu conosco: deixará o homem seu pai e sua mãe iniciar a sua mulher, serão os dois na sua carne. Aí não adianta, o que tinha que fazer já fez, já não está mais morando debaixo do mesmo teto. Aí não adianta ficar controlando, irmão, você tem que soltar o controle das mãos. Porque tem gente, irmãos, que o homem já casou, tem 10 filhos e a mãe ainda está controlando ele, sabe? A esposa pergunta um negócio pro filho, pro marido, ele fala assim: deixa eu perguntar pra minha mãe, deixa eu consultar a minha mãe, sabe? Tá de barba branca, bengala na mão, deixa eu consultar a minha mãe. Irmãos, deixará o homem seu pai e sua mãe unir-se-á sua mulher. Então há tempo para todas as coisas, Eclesiastes capítulo 3. Então, enquanto vocês tiverem o controle, vocês têm a responsabilidade de educar, de ensinar o Leonardo na vida cristã, ensinar os caminhos do Senhor para ele, ensinar a respeito de como se deve proceder diante do Senhor, ensinar na verdade quem é Deus, o que Ele representa para cada um de nós. Deixa eu fazer mais uma pergunta para vocês. Vocês prometem dedicar ou consagrar essas crianças a vida do Leonardo à doutrina cristã? Doutrina cristã é um ensinamento cristão, um ensinamento que vem da parte de Deus. Doutrina é ensinamento, instrução, que vem da parte de Deus. Vocês prometem fazer isso? Lá quando o Leonardo estiver lendo já, fala: filho, vem que eu vou, antes de aprender a ler, claro, a gente lê historinha, mas depois que ele aprende a ler, irmãos, se você ficar lendo historinha a vida inteira para ele, ele fica, desculpa a expressão, folgadinho. E quando ele aprende a ler, você tem que falar assim: filho, agora o pai quer que você lê para ele, eu quero ouvir a história tua. Aí ele vai ler para você a Bíblia. E quando lê, irmãos, entra, sabe, na mente, entra no coração, ele guarda com mais facilidade. Porque às vezes você está lendo, o filho está assim, fecha o olho, de bruxa no meio. Irmão, atenção, a gente fala, é claro, instrui, lê, mas não é a mesma coisa. Mas quando a criança está lendo para a gente, sabe, ela vai guardando ali as palavrinhas que ela leu. Depois a gente pergunta para ela: o que seria mesmo, filho? O pai não entendeu direito aquele negócio lá, como que é? Como que é? Lê para mim de novo. Ah, não, pai, é isso aqui. A criança, ela vai guardando na mente, no coração. E nisso você instrui. O Senhor com certeza vai dar estratégias para vocês educarem, para vocês ensinarem essa criança na doutrina cristã, amém? Na prática diária, né, da oração.
Às vezes, irmãos, a gente não imagina por que acontecem muitas coisas no dia de hoje. Só acorda 4 horas da manhã, esse é o meu caso. Acorda 4 horas da manhã, mas já acorda correndo, sabe? Acorda na correria, pega uma coisa, pega outra e respira, toma um cafezinho e some do trabalho. Você fala, meu Deus, como é que vai ser esse dia? Às vezes nem entregou o dia diante do Senhor. Senhor, abençoa meu dia. Eu sei que o Senhor pode abençoar meu dia. Se o Senhor for comigo, eu vou, Deus, passar por mais esse dia na condição de mais que vencedor. Seja feito, Deus, a tua vontade nesse dia, mais uma vez, a minha vida entregue nas tuas mãos. Quando você diz isso, amado, mas isso aí vem de berço, sabia disso? É por isso que muitos adultos têm dificuldade de fazer isso, porque no berço, às vezes, não tem. E quando chega lá depois de adulto, você sabe, a gente é meio difícil para entender as coisas. Então as coisas que não entram, que elas ficam assim meio que lá de fora, sabe? Então as coisas que não entram, a gente esquece de outras e outras, e muitas coisas não entram na nossa mente, mas elas precisam estar conosco, sabe? O caráter da criança, precisa ser formado um caráter cristão na criança. Precisa ser formado dentro da criança, sabe, querido? Algo sólido, para que ela também possa ser uma representante de Deus aqui na terra. Deus que representa os humanos, Deus que representa os outros lá, mas os nossos filhos, eles precisam representar o nome de Jesus, a palavra de Deus, o reino de Deus. Amém, querido? Amém. Graças a Deus por isso, esse ambiente de devoção. Então, essa responsabilidade, ela está sobre a vida. De repente, Ricardo, mas a Euridice vai dizer assim, puxa, pastor, não consegue assim? Puxa, pastor, tudo isso está pesando. Deixa eu falar uma coisa para você, não é peso. É um presente de Deus para as nossas vidas. Quando você começa a falar a respeito da palavra de Deus, principalmente para aqueles que estão dentro da nossa casa, é uma recompensa. Porque, com certeza, as crianças que são instruídas hoje na palavra, elas vão dar alegria aos seus pais. São aqueles que, com certeza, lá na frente vão receber oração. São aqueles que, com certeza, um dia não vão pôr seus pais no asilo. Com certeza não. Como muitos fazem. Está dando muito trabalho, paga um tantinho e deixa lá, de vez em quando eu vou visitar. Isso aí não é amor, amor. Que amor cristão doido desse. Sabe? Olha só. Tem um irmãozinho nosso que trabalha com a gente. A irmã, a mãe da esposa dele, a sogra dele, né? Ela nem se mexe. Tempo atrás ela perdeu o marido, perdeu o esposo. E ela ficou ali totalmente impossibilitada e depois disso ela sentiu mais ainda. E ela tem Alzheimer, aquela coisa lá. Então ela está em estado vegetativo, ela fica assim, deitada assim, ela não faz nada. Simplesmente abre os olhos. Não sabe responder, não sabe nada. Olha a oportunidade boa, né, para muitos que querem impor seus pais no asilo. Como é que a gente vai parar a vida por causa da minha mãe? Pois é. E por que os nossos pais pararam a vida por nossa causa? Por quê? Porque eles nos amaram? Então, na nossa vida, irmãos, nós cuidamos dos nossos filhos hoje, dependendo da educação, do caráter que eles tiverem, que eles receberem hoje, vai ser o que vai acontecer lá no futuro. Se receberam princípios de Deus lá na frente, possivelmente eles vão cuidar de nós, porque o temor de Deus está sobre eles. Mas se não receberam a palavra de Deus, fazer umas horas extras aí para sair mais barato a estadia da manhã no asilo. Funciona mais ou menos assim. Mas eu louvo a Deus, porque nesse lugar existem pessoas conscientes, pessoas que buscam a presença do Senhor, pessoas que elas amam e elas querem ser amadas também. Amém? Nós temos pessoas assim aqui? Amém? Amém. Assim nós cremos. Então, irmãos, diante de tudo isso, amado, diante de tudo isso, nós estaremos apresentando o Leonardo diante do Senhor, diante de tanta responsabilidade, sabe? Então, se o Leonardo, a nossa oração é essa, para que ele seja um homem de Deus, e não sei se um ministro de louvor, não sei se um músico, não sei se um pregador, não sei se um pastor, não sei se um missionário, eu não sei, mas vamos supor que ele seja um pastor. Pastor Leonardo, vamos profetizar, pastor Leonardo. Ele vai ganhar 1 milhão de almas para o reino de Deus. Você sabe de onde saiu tudo isso? Dos pais, da casa, do berço, do lar. Então o lar tem uma influência muito grande, irmãos. Muito grande. Os pais, eles são como um espelho, sabe, dos filhos. Eu não tenho o costume de fazer isso, irmãos. Mas, tempo atrás, quando a gente morava aqui, nessa casa aqui, irmão, pensa num lugar quente.
era quente demais. A telha, se você pegasse o pé assim, você alcançava na telha, uma telhinha de eternite, sabe? Aí quando batia o sol, aquele bafo dentro de casa, você minava assim, sabe? Minava assim. Aí um dia eu tirei a camisa e falei, meu Deus, não estou aguentando hoje, tá demais, não estou aguentando. Aí, né? Eu me tirou a camisa dele. Ah, filho, por que você tirou a camisa? Não, pai, você tirou a camisa, eu tirei também. Mas pareceu com você. Falei, mas eu tirei porque eu tô com calor, então, pai, eu sou calorento também. O pior é que ele é calorento igual eu. Não consegue nem dormir de cobertor, ele tira tudo e você vai ver ele tá suadinho de madrugada. Na madrugada da frente, eu tô todo suadinho. Eu não consigo nem usar meia pra você ter ideia. Tanto que meu pé, eu quase que escorrego dentro do sapato. E ele não, só da descalço porque transpira muito. Mas essa noite, por favor, podem a Eurides, juntamente com o Ricardo, estar trazendo o Leonardo, né, nos seus braços. Amém? Pode subir aqui, por favor. O problema que nós temos aqui é espaço, mas isso vai passar. Tem mais espaço. Dizer que tem mais espaço é até demais. Hoje é meio desapertado. Mas graças a Deus por isso. Então, irmãos, quando eu olho para isso, eu me lembro da cena de Simeão ali movido pelo Espírito Santo ir ao templo porque Jesus nasceu e Jesus está lá. E Simeão, será que eu ainda sei? Você se segura aqui. Eu só queria só pegar de lá. Glória a Deus. Então, irmãos, quando Simeão tomou, né, Jesus nos braços, ele levantou o alto e disse assim: Senhor Deus, o Senhor pode despedir em paz o teu servo, porque os teus olhos já viram a tua salvação. E quando nós tomamos o Leonardo, foi a bochecha linda, foi seguindo. Maravilha, só Deus, né? E dá para se inspirar, né? Quem sabe, né? Senhor, toca meu coração, Senhor, nessa noite. Então, querido, quando Jesus ele foi apresentado ao templo, ele foi abençoado, é claro, já era bendito de Deus, mas ele foi abençoado e foi feito segundo o costume da lei. E nós vamos estar nessa noite. Eu gostaria que você se colocasse de pé nessa hora. Se coloque de pé nessa hora, em nome de Jesus. Eu gostaria também que você estendesse suas mãos aqui na frente. Estenda suas mãos aqui na frente. Vamos abençoar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Deus, nós te glorificamos pela vida, Deus, do Leonardo, Pai. Deus, essa criança, Deus, que hoje aos nossos olhos é simplesmente uma criança, mas nós sabemos que o Senhor tem planos, sabemos que o Senhor tem projetado algo, Deus, já para a vida do Leonardo, Pai. Abençoa, Pai, no nome de Jesus, todos os dias da sua vida, Pai. Guarda, Deus, a mente, o coração, Senhor. Guarda, Deus, a vida do Leonardo, Pai, diante do Senhor, Pai. Que os teus anjos, Pai, possam protegê-los, Pai, todos os dias, Senhor, na sua vida. Deus, que ele seja alguém, Deus, que venha trazer muita alegria aos seus pais. Deus, que venha honrar os seus pais. Oh, Pai, em nome de Jesus. Assim, Deus, eu peço também que o Senhor possa, Pai, nesse momento, Deus, estar abençoando, Deus, a vida, Senhor, do Ricardo, a vida da Eurides, para que eles, Deus, possam receber sabedoria do Senhor, para ensinar, para educar essa criança, para educar a vida do Leonardo, o caminho que ele deve andar. No nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa o Senhor com toda sorte de bênção, Deus. Oh, Pai, nesse momento, Deus, ele fique registrado, Deus, também no céu. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós abençoamos, Deus, nós te louvamos, Pai, nós te glorificamos, Deus, por essa vida, Deus, que o Senhor tem presenteado, que o Senhor tem dado, Deus, de presente para Eurice, em nome de Jesus, seja abençoado. Aleluia, Jesus. Graças a Deus.
tanto no coração do Ricardo, também da Eurides, como também em cada coração, na tua vida, em nome de Jesus. Amém, querido? Nessa noite nós temos os irmãos nos visitando também, além do Leonardo, né, que é o nosso visitante, está cultuando ao Senhor pela primeira vez, e também a irmã Neiva está conosco, a Neiva, Deus abençoe, querida, em nome de Jesus. Também a Eduardo, amém, Deus abençoe a vida da Eduardo. Também o irmão Vanderlei, amém, querido, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Toda segunda, terça, quinta e sábado, às 8 horas da noite, estamos aqui, cultuando ao Senhor. E domingo, às 7h30, estamos aqui também bendizendo o nome do Senhor. Vocês são nossos convidados. Amém? Amém. E nós vamos dizer o que, irmãos, para os nossos irmãos que estão cultuando ao Senhor pela primeira vez? 1, 2, 3. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Irmão, eu não vi nada tremer, nem quebrar nenhum vidro, então eu acho que está um pouquinho fraco. Amém? Vamos lá, 1, 2, 3. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao nome do Senhor Jesus pela vida dos nossos irmãos. Todo esse mundo, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Assim como nós cremos que Deus não é um Deus sem propósitos, Deus tem um propósito e tem um propósito com vocês aqui. Amém? Graças a Deus. E, irmãos, amanhã, Deus abençoe também, e é um presente na vida do Anderson, que está aí, cultuando a Deus conosco. Deus abençoe, Anderson, em nome de Jesus, te amamos em Cristo, amém? E amanhã, às 9 horas da manhã, eu vou confirmar se nós temos evangelismo ou não. Cadê o Moisés? Tirado das águas. Moisés é tirado das águas. Amanhã pode ser, ou pode ser que amanhã terá evangelismo. Nós estamos fazendo um processo de adaptação aqui, tá bom, irmãos? Quantos irmãos podem evangelizar? Não vou perguntar se você pode, vou perguntar quantos que podem evangelizar amanhã. Amém? 1, 2, 3. Quem mais? Quem tem mais amor para dar pelas almas que estão lá fora? Quem tem mais amor para dar pelas almas que estão lá fora? O sangue de Jesus tem poder. Deus toca em cada vida, Senhor. Faz a reviravolta nesses corações. Muda, Senhor. Sabe, querido, às vezes nós amamos ver pessoas transformadas, mas as pessoas que estão lá fora, elas são transformadas, são alcançadas. Nós somos canais disso. Nós somos responsáveis para que o nome de Jesus chegue até elas. Amém? Então amanhã eles vão estar saindo com o carro de som e tantas coisas assim. A gente tem todo o trabalho para preparar, né? Então, querido, você pode não ir dessa vez, mas da próxima vez eu vou orar a Deus para que o Espírito Santo te incomode tanto, irmãos. Tanto que você não vai conseguir ficar na tua cama. Umas 7 horas você vai acordar, você vai falar assim, não, eu vou para a igreja. E você vai chegar aqui, incomodado. Amém, querido? Amém. Então, se você perdeu o sono, não pense que é por acaso, não. Ah, perdi, descansei. Não, você não descansou, não. Descanso você vai encontrar quando você estiver entregando o panfleto, Senhor, falando de Jesus. Amém, querido? Amém. Então, amanhã, às 9 horas da manhã, estaremos aqui. Pastor, você não vai sair, não? Não se preocupa, não. Eu vou estar trabalhando na construção, vou acordar antes de você. 7 horas já vai ter uma assada pronta. Então, a gente tem um prazo para a gente terminar isso. E a gente trabalha nos tempos assim de folga. Hoje trabalhei o dia todo e estamos aqui, amanhã a gente vai estar trabalhando. E eu chego do trabalho, a gente faz o trabalho lá também, depois o culto à noite. Então, esse tempo que a gente tem é precioso. Então, eu não gostaria de desperdiçar isso, né? E a gente não tem muita mão de obra para estar colaborando assim, então faz aquilo que o Senhor colocar no teu coração. Se você tem para evangelizar, então faça. Mas não faça forçado, tá bom, irmãos? E seja por livre, espontânea vontade, mas tenha vontade então pelo menos, tá bom? Então, amanhã às 9 horas da manhã tem evangelismo em nome de Jesus. Também às 8, 7h30 tem um culto, né, de adoração, de louvor a Deus. Agora,
Eu queria o tempo parar, de novo lhe fazer ninar, crescer e mudar, não dá pra evitar, é o caminho que Deus lhe traçou. Brinquedos, gibis, violão, espalhados por todo lugar. Um dia a poeira eu irei tirar, no silêncio de não encontrar. Vou guardá-lo em meu coração, as lembranças jamais mudarão, pois quando partir e saudade sentir, estará sempre em meu coração. Os dentinhos você vai trocar e roupas maiores usar. O seu caminhar vai pra longe levar, pois não posso